noturnas e grotões aterradores, do astral inferior, diante das expressões mais horripilantes que a imaginação humana possa criar, a Mãe Terra age em favor da mais breve angelitude de seus próprios filhos. Servindo-se daqueles repulsivos transformadores vivos, os faz operarem sob o controle da lei benfeitora, para higienizar o meio e impedir o desenvolvimento das formas perniciosas e ofensivas aos seus próprios criadores humanos. Pergunta: as zonas preferidas pelos animais ou aves do astral inferior, assim como acontece com as espécies da Terra como, por exemplo, o urso branco, prefere o polo, o leão, ama a floresta ou o tigre vive nas matas. Atanagildo: as espécies da fauna do astral inferior, em obediência à lei específica do magnetismo mais afim aos seus tipos, sempre se conservam nas regiões ou zonas em que também se depositam as substâncias mentais perniciosas, de sua preferência nutritiva. Assim, há tantas variedades de animais, répteis e aves astralinas quanto seja a produção dos vários tipos de substâncias denegridas das mentes humanas. De acordo com a psicologia dos povos terrenos, cada raça apresenta em particular uma tendência coletiva mais elevada ou mais nociva, tudo dependendo da virtude ou da paixão predominante em seu seio. Há povos cuja índole fundamental é a ociosidade, não é a fúria belicosa, noutra é a sensualidade, a hipocrisia, a inescrupulosidade, a cupidez ou a vingança, como se fossem criaturas dominadas por uma só paixão. Pergunta: quais são as formas elementais repulsivas, preferidas por aqueles caprinos de que falastes há pouco? Atanagildo: certa vez foi-me dado encontrar esses repelentes caprinos aglomerados exatamente nos lugares e zonas astrais do vosso país onde mais se praticam as orgias lúbricas, as festividades licenciosas e se alimentam os vícios que mais deprimem a conduta sexual humana. Eles devoravam dantescamente certas emanações larvais de uma forte cor rosa escura e sujas, bastante salpicadas de tons vermelhos, que formavam nódoas violáceas sobre um fundo de sangue pisado. Eram formas exóticas que fluíam incessantemente, parecidas a baforadas lerdas de fumo, assumindo configurações aracnídeas, que se moviam de modo grotesco e se fragmentavam novamente, curvando-se nas pontas como ganchos ameaçadores e retorcidos. Algumas vezes mais se pareciam a gigantescas amebas munidas de pés que se torciam em movimentos espasmódicos, enroscando-se sobre si mesmas, para depois se adelgaçarem sob um invisível comando de pervertida sensualidade, que fluía das mentes humanas para a intimidade do mundo astral. Sobre o dinamismo ativado pelas ondas de pensamentos e desejos torpes dos desencarnados, ainda surgiam outras formas gelatinosas, que se tornavam repasto predileto para os caprinos astrais, pois sua alimentação preferida é baseada nas emanações psíquicas mentais da luxúria e da perversão das funções criadoras da humanidade. Esclarecimentos de Ramatiz. Capítulo 25. A obsessão, suas causas e efeitos. Pergunta: não há exagero na afirmativa de que as criaturas vítimas de alienação mental não passam, em sua maioria, de obsidiadas por espíritos maus? Ramatiz: uma das questões mais dolorosas e de difícil solução para os espíritos benfeitores é justamente a referente à obsessão, pois não há número suficiente de espíritos adestrados para solucionarem completamente esse problema tão complexo. A humanidade terrícola, por sua vez, aumenta assustadoramente as oportunidades delituosas, o que ainda auxilia a execranda atividade obsessora das entidades trevosas, sobre a crosta. Não há exagero em se afirmar que a maior porcentagem de alienações, no mundo terreno, ainda é fruto das forças destrutivas e obsessoras, muitíssimo favorecidas pelo descaso evangélico do próprio homem. Afora os casos naturais, de lesões cerebrais, todas as alienações de ordem mental se originam diretamente do desequilíbrio da própria alma. Toda alma desequilibrada se torna um repasto fácil para os desencarnados viciosos e vingativos,
que agem ardilosamente do astral inferior. Os obsessores tanto agem por sua conta própria, exercendo suas vinganças e explorando os incautos terrenos, como também desempenham encargos e missões vingativas, em serviço alheio, aceitando a função execrável de instrumentos de desforras de outros. Esses espíritos malfeitores revezam-se em suas próprias crueldade e vinganças, num trabalho recíproco, organizado e incessante, que exercem do além sobre os encarnados, contra os quais tramam as mais hábeis artimanhas diabólicas, através da orientação técnica e experimentação dos veteranos. Pergunta: por que há falta de espíritos capacitados para atenderem aos casos de obsessões? Porventura, seria preciso no astral algum curso especializado ou de preparo técnico para o êxito desse mistério? Ramatiz: se as próprias organizações diabólicas, do astral inferior, disciplinam a sua ação nefasta e possuem cursos que ministram ensinamentos astuciosos, preparando espíritos sagazes para o domínio e a exploração das criaturas débeis de vontade e escravas das paixões animais, porque o serviço do bem, que ainda é mais complexo e delicado, também não deveria possuir as suas instituições adequadas, para melhor êxito de sua ação. Pergunta: esses cursos supervisionados pelos espíritos benfeitores são algo parecidos com sistemas ou métodos usados nas escolas terrenas? Podeis nos dar algum esclarecimento a respeito? Ramatiz: são cursos de estudos inteligentíssimos e incessantemente progressivos, baseados no conhecimento avançado da anatomia e fisiologia do corpo humano e sobre as mais sutis manifestações do sistema nervoso e endócrino, a fim de se conhecerem todas as vulnerabilidades e os efeitos orgânicos que resultam nas vítimas das obsessões. Os espíritos que se devotam à cura de obsidiados tanto precisam conhecer a natureza das emissões magnéticas que podem beneficiar as vítimas das obsessões, como também as energias venenosas produzidas por esse processo vil durante o mórbido entrelaçamento entre o cérebro perispiritual e o cérebro físico. Esses cursos, esquematizados por geniais cientistas siderais, requerem almas corajosas e de vontade bastante desenvolvida, que aliem ainda a estas qualidades excepcionais os mais elevados sentimentos de bondade, tolerância e pureza de intenções. Em face dessas exigências fundamentais, torna-se dificílimo conseguir-se o número suficiente de equipes especializadas para neutralizarem definitivamente a nefasta ação dos espíritos vingativos sobre os encarnados. É serviço de vulto, que já teria desanimado completamente outras criaturas do que não possuíssem o heroísmo e a perseverança das almas benfeitoras das comunidades superiores. Quase nada se pode fazer quando tanto os desencarnados como os próprios encarnados se enleiam perigosamente nas malhas de suas paixões denegridas, permanecendo durante séculos a se vingarem reciprocamente, manietados à mútua expiação obsessiva e atravessando existência por existência nessa dolorosa e execrável flagelação. E assim o detestável círculo vicioso prossegue. Ora, os que assumem a figura de algozes e vingadores exploram suas vítimas, certos de sua desforra. Ora, estas se compensam sugando até a última gota as forças vitais e psíquicas dos seus desafetos do passado. Pergunta: mas se houvesse número suficiente de técnicos ou de servidores para atender aos casos de obsessões, solucionar-se-ia imediatamente esse problema tão doloroso, no além? Ramatiz: ele não seria solucionado de modo tão rápido, porque muitas das vítimas e dos algozes que se acham mútua e obsessivamente enredados pelos laços do ódio e da vingança, ainda requerem alguns lustros para que então se efetue a sua libertação espiritual. Embora a lei kármica, que disciplina todas as ações de causa e efeito para a aventura espiritual, tenha uma técnica e seja um processo inflexível na sua execução, são as próprias almas culposas que marcam realmente o seu tempo de funcionamento, para devida retificação psíquica. É de lei sideral que, aquilo que for atado na terra, também nesta deverá ser desatado.
Os mentores e os técnicos espirituais não podem intervir e violentar drasticamente esse círculo vicioso de mútua obsessão entre os terrícolas, ainda incapazes da humildade e do perdão, e que o reforçam com a vaidade, o orgulho, o ódio, a crueldade e a vingança, distanciados, como estão, da terapêutica evangélica criada por Jesus. Considerando-se que o obsessor e o obsidiado são dois enfermos que se digladiam mutuamente em terrível crise de amargura gerada pelo ódio ou pela vingança, é óbvio que o tratamento mais eficaz exige que sejam drenados os tóxicos que lhes corroem a intimidade psíquica, para que depois se possa substituí-los pelo bálsamo abençoado que provém do amor e do perdão. Pergunta: mas já temos comprovado algumas curas de obsessões, graças a trabalhos realizados por falanges de silvícolas e africanos, que empregam para esse fim um sistema vigoroso e decididamente corretivo. Em alguns casos, devido apenas à realização de 2 ou 3 desses trabalhos, foram afastados obsessores renitentes que, havia alguns anos, desafiavam os recursos comuns das doutrinações. O aproveitamento dessas tropas de choque, no além, não poderia resolver a maior parte dos casos de obsessões, reduzindo a vultuosidade de tão angustioso e complexo problema. Ramatiz: é prematura qualquer intervenção compulsória no mecanismo da obsessão, sem que haja sido iniciada a reforma íntima e espiritual, ou do obsessor ou do obsidiado, pois isso seria o mesmo que tentar afastar as moscas de um prato com mel que está ao seu alcance. A retirada obrigatória do espírito obsessor, de junto de sua vítima, não resolve problemas obscuros, cujas raízes podem estar fixadas há muitos séculos, num passado repleto de tropelias e crueldades recíprocas. Esse processo mais se assemelha ao efeito da injeção calmante no corpo físico, que pode contemporizar o efeito doloroso, mas não soluciona a causa oculta da enfermidade. Em todas as comunidades do além, que se dedicam às tarefas benfeitoras de cura e tratamento desobsessivo, só se emprega uma técnica espiritual, o despertamento incondicional do amor. Seguindo os passos e o exemplo de Jesus, que se entregou até em holocausto na cruz torturante, também cuidamos de curar todos os sofrimentos cruciantes das almas embrutecidas aplicando-lhes a mesma terapêutica do amor incondicional, que é capaz de conquistar os corações mais empedernidos. O amor não se impõe pelo palavreado rebuscado nem pelo gesto compungido. Para ser profundo, há de ser sentido e ofertado vivamente pela angústia de servir, pois não sendo assim desintegra-se na crosta dos corações duros. Pergunta: sob a vossa opinião pessoal, qual seria o processo mais eficiente para o tratamento da obsessão? Ramatiz: os mentores espirituais de alta experimentação sideral acham que só existe uma solução lógica e sensata para esse acontecimento confrangedor: converter simultaneamente o obsessor e o obsidiado aos postulados amorosos do Cristo. Como já disse, pouco adianta afastar espíritos perseguidores e impedi-los de se aproximarem de suas vítimas, pois esse processo violenta, mas não soluciona a execução da lei de causa e efeito. A solução do problema fica em suspenso e, sem ela, a enfermidade espiritual voltará da mesma forma como voltam as moscas às feridas logo depois de enxotadas. Em breve, obsidiado e obsessor envolver-se-ão novamente através dos velhos laços do ódio insatisfeito e ainda superexcitados pelo desencanado, enquanto o perseguido também vibra contra o seu algoz das sombras. A cura requer o desatamento espontâneo das algemas que os prendem há longo tempo, e isso só será possível pela força do perdão e da humildade. Pergunta: quais são os tipos de instituições que conheceis no espaço como responsáveis pelo aprendizado e preparo de espíritos destinados a atender os casos de obsessões? Ramatiz: os cursos especializados para se atenderem aos casos graves de obsessões e fascinação dos encanados funcionam quase sempre nos departamentos de auxílio espiritual, localizados no seio das instituições reencarnatórias. Futuramente,
Os psiquiatras da Terra poderão também aplicar grande parte dos tratamentos espirituais ministrados no espaço, quando se convencerem de que os principais fundamentos da cura psíquica são os ensinamentos evangélicos de Jesus, na realidade, o verdadeiro médico da alma. Os estabelecimentos de tratamento de psicopatas, situados na Terra, falham consideravelmente nos seus tratamentos clássicos, porque pretendem solucionar problemas emotivos, que se enraizam na concha do coração e algemam as forças do espírito, usando dos recursos draconianos da terapêutica indistinta base de eletricidade ou de hormônios. É certo que os choques elétricos ou as intervenções medicamentosas violentas conseguem às vezes sustar a marcha da loucura ou manter algo desperto e enfermo, pois o processo superativa temporariamente as células cansadas. Mas o problema secular ou milenário da enfermidade espiritual há de continuar a desafiar esses recursos, uma vez que apenas contemporiza mas não se soluciona a situação. A aplicação de choques consegue proporcionar alguns momentos de razão ao obsidiado ou protelar a crise fatal, devido ao despertamento súbito das células cerebrais e à trepidação do sistema nervoso, que então se desoprime da ação obsessiva do perseguidor oculto nas sombras do além. Mas isso não conseguirá impedir que, logo depois, ou ainda mesmo em futura encarnação, o espírito enfermo passe a reproduzir novamente os mesmos sintomas ou efeitos mórbidos. O asilo de doidos, na Terra, ainda desconhece que, acima da terapêutica química ou técnica do mundo material, há um tratamento mais eficiente e miraculoso, que é a transfusão do amor. Por isso, nos cursos de cura de obsessões, que funcionam nas comunidades astrais, embora os alunos se devotem a avançado conhecimento psicológico, espiritual e cientificamente transcendental, primeiramente cuidam de todos os aneiros superiores do sentimento do espírito imortal, para que o êxito da cura das enfermidades psíquicas seja melhor conseguida pela terapia elevada do amor. Pergunta: é evidente que o mais obstinado em manter esse círculo vicioso é sempre o obsessor livre no astral. Não é assim? Não lhe cumpria ceder em primeiro lugar, uma vez que está ciente da imortalidade das futuras consequências de seus atos? Ramatiz: nem todos os obsessores têm consciência de suas tarefas nefandas ou vinganças impiedosas. Muitos deles não passam, também, de loucos ou desesperados, que se agarram vigorosamente à vítima indefesa, como parasita aderem ao caule da árvore em crescimento, atendendo ao sagrado direito de tentar a sua sobrevivência. A esses espíritos é melhor que seja dado o tratamento do amor e da ternura espiritual, aliviando as suas dores acerbas e as torturas psíquicas, muito antes de se pretender enxotá-los de junto dos invigilantes encarnados que os atraem continuamente pelos seus próprios vícios de ociosidade espiritual. Algoz e vítima, ambos doentes, pedem a mesma medicação que o sublime Jesus receitou sem rebuços: faze aos outros o que queres que te façam. Pergunta: como poderíamos compreender mais claramente esse roteiro de estudos, estabelecidos pelos cientistas siderais no além, para o serviço de cura de obsessões? Ramatiz: os seus quadros didáticos, com as suas complexas experimentações, escapam ainda à leitura comum, e exigiriam um exaustivo compêndio para o vosso conhecimento, e com isso ultrapassaríamos o tempo e os objetivos destas singelas comunicações. Já há na Terra uma literatura mediúnica que fornece elucidações a respeito e indica as preliminares mais eficientes para a solução desses problemas, habilitando-vos incessante e progressivamente a conhecer como devem ser encarados. Por isso, não desejamos parafrasear ou repetir aquilo que já vos foi dito mediunicamente, com mais eficiência e clareza de exposição. Os espiritualistas encarnados que pretenderem lograr êxito na solução dos casos de obsessão precisam conhecer melhor os principais sistemas orgânicos que constituem o corpo físico, bem assim se especializar no conhecimento da complexa fisiologia do perispírito.
É necessário que se investiguem atenciosamente todos os fenômenos que, durante as obsessões, provocam a desarmonia entre o veículo físico e o perispírito. Na possessão completa, em que o algoz e a vítima se entrelaçam através de inextricável rede fluídica, constituindo a ponte ou elo responsável pela troca recíproca de sentimentos, emoções, pensamentos e impulsos psicológicos, não basta localizar o acontecimento apenas no quadro patológico da obsessão já conhecida, mas é preciso que sejam identificadas perfeitamente as inúmeras sutilidades e diferenças psíquicas pessoais, que variam sempre de caso para caso, embora aparentemente semelhantes entre si. Cada processo de obsessão apresenta um conjunto de manifestações individuais distintas, porquanto cada alma é um mundo à parte, oferecendo reações diferentes entre todos os espíritos. Daí, pois, a necessidade de se aliar ao sentimento amoroso, fundamental, o conhecimento científico, embora na cura espiritual o saber ou a técnica no agir sejam fatores secundários ao sentir, que encerra a técnica de amar e servir. Pergunta: a fim de que pudéssemos comprovar o que afirmam algumas leituras mediúnicas, valendo-nos das indagações que temos feito sobre o assunto, gostaríamos de saber se o estudo científico da obsessão no mundo astral apresenta melhor resultado quando feito por espíritos que foram médicos na Terra. Podeis atender-nos? Ramatiz: evidentemente, os melhores trabalhadores que no mundo astral se dedicam ao tratamento da obsessão são justamente aqueles que ainda conseguem unir os seus elevados sentimentos ao tirocínio médico sensato, que cultivaram com devotamento na Terra. Em virtude dos seus conhecimentos avançados de anatomia e fisiologia carnal, eles encontram maiores facilidades para estudar as contrapartes etéricas do perispírito e das matizes astrais do corpo humano. O cérebro de carne, que comanda as funções do organismo físico, não passa de uma cópia bem acanhada do cérebro do perispírito, que é o verdadeiro responsável pelo admirável mecanismo das operações mentais. Embora o duplo, ou seja a cópia ou a duplicata perispiritual do cérebro físico funcione em outro campo vibratório sutilíssimo, como é o mundo astral dos desencarnados, ele possui contornos e detalhes ainda mais perfeitos e preciosos que os do cérebro do homem encarnado. Por isso, o médico é um homem que conhece satisfatoriamente a anatomia e fisiologia do corpo humano, se integra com mais facilidade nos cursos de anatomia perispiritual, tornando-se mais competente para operar e servir no campo das obsessões. O cérebro do perispírito, embora estruturado com substância sutil, também se apresenta com os dois hemisférios característicos e sulcados pelas circunvoluções tradicionais configuradas pelos lobos, convenientemente separados entre as fissuras da massa encefálica. Mesmo o seu mecanismo orgânico, no plano etéreo astral, guarda a grande identidade com a própria função dos centros motores, descrita nos compêndios humanos, no tocante ao cérebro físico. Mas a supremacia excepcional do cérebro do perispírito consiste em que, à semelhança de complexo aparelhamento elétrico, jamais conhecido pelos olhos humanos, ele se transforma em verdadeira usina de força radiante, controlando as mais complexas operações exercidas pelo espírito e emitindo sinais luminosos, que variam tanto de zona para zona, como de lobo para lobo. São bem grandes as diferenças do potencial radiante das criaturas humanas, enquanto as almas mentalmente evoluídas emitem fulgurações luminosas nos lobos frontais, as desprovidas do conhecimento espiritual se tingem de sombras em torno da importante região frontal. Através de seu cérebro maravilhoso, talhado na substância astral e muito mais complexo e eficiente do que a sua cópia física, o espírito dirige e controla o seu perispírito, harmonizando o seu funcionamento de acordo com a qualidade dos seus pensamentos. Quando estes são elevados, realçam a luminosidade dos centros criadores mentais, mas, quando de desregramento ou irritação,
submergem a fronte diáfana na fuligem sombria das energias animalizadas. O cérebro do perispírito lembra, também, o automatismo do cérebro físico no seu comando de todas as operações instintivas, que se subordinam às atividades do subconsciente e são produtos de esforço milenário da evolução do homem. Em face da complexidade pelo fato de sobreviver à dissolução do cérebro de carne, é sempre o instrumento mais lesado em qualquer acontecimento psíquico daninho, por cujo motivo exige que o estudem em cursos disciplinados no mundo astral, a fim de que se possa dar solução inteligente e definitiva aos processos obsessivos de que é vítima. Esses cursos assemelham-se um tanto aos que são exigidos para os especialistas, nas instituições médicas da Terra, que só aceitam membros credenciados em cursos especiais, variando apenas quanto à exigência dos mais elevados sentimentos evangélicos, como base terapêutica principal para a cura de obsidiados e conversão de obsessores. Pergunta: gostaríamos de receber mais algumas explicações sobre a verdadeira natureza do cérebro perispiritual, pois estamos acostumados com a ideia de que é bastante possuir-se um cérebro sádio para também se gozar de faculdades mentais perfeitas. Estamos equivocados. Ramatiz: é evidente que já haveis compreendido, através dos estudos espiríticos, que o corpo físico é o efeito e não a causa da vida psíquica. Em rude exemplo, podeis compará-lo a um encorpado mata-borrã, capaz de absorver todas as substâncias exaladas pelo psiquismo do espírito encarnado. Do mesmo modo, a natureza das manifestações do corpo carnal depende fundamentalmente das funções do perispírito, pois este é realmente o verdadeiro molde ou plasmador da configuração do organismo físico. Em verdade, o perispírito suporta simultaneamente a carga da vida humana em dois planos diferentes, o físico e o astral, embora ambos estejam profundamente interpenetrados, tanto em sua origem como na produção de seus fenômenos. É veículo preexistente ao nascimento e que, pelo fato de sobreviver à morte do corpo físico, é dotado de um energismo e produção vital muito intensos, que se disciplinam sob o seu inteligente automatismo milenário. É o equipo mais completo e valioso do ser humano, significando a sua veste indestrutível e o seu arquivo inalterável, onde se conserva toda a memória da alma, acumulada no pretérito. As células nervosas do corpo físico, além de suas propriedades e manifestações objetivas, são núcleos sobrecarregados de eletricidade inteligentemente armazenada pelo perispírito. Os neurônios não servem unicamente para atender o curso das sensações exteriores, mas são também responsáveis pelas mensagens que os neurônios perispirituais lhes transmitem, como fruto das impressões internas enviadas pela consciência do espírito. Se são complexos os elementos físicos classificados pela ciência e que no cérebro carnal funcionam à semelhança de interruptores, fusíveis, condutores, condensadores e osciladores constituídos pelos plexos, agrupamentos de gânglios nervosos e filamentos neurocerebrais na área do sistema nervoso, muito mais importante e complexos são eles quando se referem ao cérebro do perispírito. Este significa a admirável estação radiofônica, submissa ao serviço da mente, e ativada por indestrutível potencial de energias, ondas e emissões da mais alta frequência vibratória, o que presentemente ainda é inacessível mesmo à mais avançada instrumentação científica. É central elétrica, funcionando entre o plano invisível e o material, atendendo às mensagens que são captadas no campo da vida física, e expedindo as sugestões provindas do mundo interior do espírito. Daí os múltiplos problemas complexos e dolorosos que oferecem os infindáveis casos de obsessões e fascinações pois, durante a execrável função obsessiva e a troca de poderosas energias magnéticas subvertidas, fica lesado o maravilhoso patrimônio do cérebro perispiritual, tornando-se infeliz depósito de venenos produzidos pela mente satanizada e odioso desejo de vingança. É por isso que nas instituições astrais,
devotadas ao serviço de desobsessão. Estuda-se o assunto desde a mais diminuta interferência mental, que varia potencialmente em cada obsessor quando atua sobre a região cérebro-nervosa de suas vítimas. Na realidade, o cérebro do obsessor casa-se ao cérebro da vítima sob o efeito da mais degradante simbiose, e por isso o tempo de cura varia para cada caso, tanto quanto tenha sido a intensidade vibratória da influência maligna produzida pelo entrelaçamento obsessivo dos perispíritos do gozo e do obsidiado. Pergunta: como nos informastes que os espíritos devotados às tarefas de desobsessão devem conhecer satisfatoriamente os segredos da psicologia humana? Perguntamos: não basta o conhecimento técnico do perispírito para se dispensar a necessidade de pesquisas do fator psicológico. Ramatiz: se até os próprios espíritos malfeitores, do astral inferior, criam cursos de psicologia humana para se tornarem exímios identificadores das vulnerabilidades dos encarnados, seria bastante incoerente que os benfeitores espirituais desprezassem tal recurso, optando só pela técnica e pelo cientificismo das relações do perispírito com o corpo físico. Trata-se de valioso e apurado estudo, imprescindível ao trabalho desobsessivo, para melhor se apurarem os sintomas psicológicos negativos, afins às manifestações da preguiça, cupidez, vaidade, orgulho, avareza, luxúria, e ciúme, crueldade ou hipocrisia, que ainda se conjugam perigosamente ao cabedal de vícios, que completa a escravidão do ser humano ao pelourinho de sua própria desgraça. Servindo-se desse potencial de forças negativas do homem encarnado, os perseguidores das sombras operam com êxito e formam elos favoráveis para servirem de algemas lançadas do mundo invisível sobre o mundo carnal. Normalmente, o homem obsidiado é a criatura que amplia os seus defeitos ou um vício de origem que já dormitava potencialmente na sua intimidade psíquica e que eclode voluptuosamente sob o convite e desejos subvertidos do comando mefistofélico dos espíritos obsessores. O vocábulo obsidiado encerra uma definição de sentido mais amplo, pois também define aquele que já se encontra dominado por um desejo veemente, uma ideia fixa, ou é vítima de impulsos violentos incontroláveis. O estado obsessivo pode ser proveniente da angústia implacável do homem para obter a todo custo um cargo público, um posto de destaque nas esferas sociais ou artísticas, da cupidez insofreável pelo prestígio político, a cegueira pela fortuna fácil ou a escravidão a uma paixão indomável. O desgoverno psíquico, a teimosia incessante para se possuir algo a qualquer preço, também cria o estado obsessivo, diferindo apenas da obsessão espiritual pelo fato de que são os objetos, as ambições ou as sensações mundanas ou desagradáveis que então são tomadas como entidades obsessoras, até que, por fim, se forma o alicerce tão desejado, por eficiente e solerte investida dos perseguidores e gozadores das sombras. Pergunta: podeis nos dar algum esclarecimento mais objetivo do assunto? Ramatiz: que é o fumante inveterado senão o obsidiado pelo fumo, o alcoólatra pelo álcool e o transviado pelos entorpecentes? Há mulheres que exaurem as rendas copiosas dos seus esposos, para o culto exagerado e obsidiante do luxo e da vaidade pessoal. Certos homens extinguem a própria fortuna obsidiados pelo amor próprio ou pelo desejo de ganhar alguma ação judicial impetrada por qualquer banalidade ofensiva às suas convicções de honra e tradição de família. Criaturas fortes, sadias e libertas de preocupações aceitam o jugo obsessivo da preguiça, esquecidas de empreender movimentos que dinamizem a alma no socorro à infelicidade alheia. Homens sensuais cercam-se de bens, mas colocam a fortuna à disposição do prazer genésico, esquecidos de que, se só atendem às exigências do corpo, atrofiam a vitalidade psíquica. Que é tudo isso, senão várias formas de auto-obsessão, que oferecem ótimos ensejos para que os malfeitores das trevas operem com êxito sobre infelizes que já perderam a sua liberdade e passam a viver algemados às suas próprias criações mentais fascinantes.
Pergunta: não poderia ser dispensado, nos cursos de desobsessão mantidos no espaço, aquele estudo psicológico que dizeis ser tão necessário aos espíritos que os frequentam, considerando-se que todos eles devem ser capazes de ler os pensamentos dos obsidiados e obsessores, conforme nos informam certas obras de excelente origem mediúnica? Ramatiz: se assim fosse, também não haveria necessidade de que os espíritos diabólicos, das sombras, frequentassem cursos de psicologia humana, para rebuscarem as válvulas das debilidades espirituais das futuras vítimas de suas torpezas e vampirismos. Inúmeras contradições e sutilidades psíquicas, que escapam à percepção do espírito encarnado, os astutos das trevas conseguem explorar tão sorrateiramente, que só depois da sua desencarnação é que se consegue avaliar com indizível espanto o seu trabalho. Trata-se de estados íntimos tão dissimulados no recesso do psiquismo humano, que somente não os ignora o homem dotado de profundo senso de autocrítica espiritual muito aguçada. O homem terreno, devido à sua grande ignorância espiritual, ainda é muito influenciado pelo meio em que habita, e ao qual se apega com excessivo prejuízo para sua futura libertação. Ele vive no cenário da terra algo hipnotizadas pelos seus interesses egocêntricos e paixões violentas, encarcera-se nas grades das prisões econômicas, para cercar-se de bens que terá de abandonar à beira do túmulo, ao mesmo tempo que fica algemado ao sentimentalismo que o liga egoisticamente à parentela consanguínea. Raras criaturas se decidem pelo reino do Cristo, tentando se libertar das formas do mundo material e reconhecer que a verdadeira família é constituída por toda a humanidade. E, como o homem terreno ainda possui em sua estrutura psíquica fragmentos de todos os vícios e vulnerabilidades perigosas provindas da sua herança animal, fragilmente reprimidas pelas leis sociais, torna-se um débil instrumento que, habilmente explorador, pode materializar na crosta a vontade pervertida dos espíritos inferiores. Pergunta: qual a ideia que poderíamos fazer desses cursos de psicologia humana frequentados pelos espíritos das sombras? Ramatiz: os comandos das trevas realizam estudos minuciosos sobre todas as tendências prejudiciais humanas, pesquisando as vontades fracas e procurando os escravos dos preconceitos e convenções mundanas, para depois vampirizá-los em sua vitalidade psíquica. Muitas vezes eles organizam cuidadosos relatórios das prováveis vítimas a serem obsidiadas, examinando todas as suas reações nos campos de sua manifestação física e natureza moral de suas reflexões inferiores. Assim não lhes custa muito descobrir um desejo mais vigoroso ou imprudente, que possa servir como um detonador psíquico procurado para a concretização dos seus objetivos sombrios. Esse desejo muitas vezes palpita como um ideal oculto no âmago da futura vítima, podendo ser uma ansiedade permanente por algum objetivo de autoexaltação perigosa na esfera social, política ou no comando na vida, disfarçando talvez uma vaidade exuberante ou um orgulho implacável. É algo persistente que domina pouco a pouco a criatura e supera todos os demais desejos e objetivos acidentais, desenvolve-se subrepticiamente, à revelia do seu próprio portador. Quanto os tiranos, caudilhos, magnatas desonestos e vultos atrabiliários da história viam-se alçados rapidamente às posições mais perigosas ou prestigiosas do mundo, apenas porque descobriram a sua força e o seu desejo vigoroso oculto no subjetivismo da alma, e os atiçaram à medida que se formava o clima eletivo para sua eclosão definitiva. Pergunta: de que modo atuam os obsessores à procura desse desejo fundamental em cada criatura vítima de sua tensão malévola? Ramatiz: os magos das sombras procuram conhecer o tipo do predominante desejo de cada criatura e a probabilidade de lhes servir como ponto de apoio para suas maquinações diabólicas ou desforras cruéis. Examinam e distinguem, pouco a pouco, todos os pensamentos que inconscientemente podem ser produzidos por esse desejo oculto e ainda ignorado da própria vítima. Auscultam-na através de todos os seus empreendimentos e relações,
assim como lhe proporcionam toda sorte de oportunidades e contactos com outras criaturas que possam atuar na mesma faixa vibratória e superexcitar aquele desejo oculto, até conseguirem a sua eclosão no mundo exterior. A vítima vai despertando lentamente ao tomar conhecimento objetivo de sua excitação íntima que, embora vaga, é uma força condutora tentando orientar-lhe os passos para algum ideal, realização ou programa, absolutamente afim à sua índole. Muitas vezes o passado influi vigorosamente na fixação do desejo central, pois ainda vive na intimidade do indivíduo o eco das glórias faustosas, a força ardente das paixões calorosas ou então um certo gozo, que é um prolongamento da prepotência e do comando tirânico de outrora sobre os homens. Quando o espírito já alimenta propósitos melhores na atual existência, mas ainda é alvo do interesse das sombras, para que não repila com veemência o seu desejo central, que pode se chocar com a moral já condicionada aos seus projetos, os obsessores buscam enfraquecer-lhe as defesas, criando ensejos de gozos e facilidades, que de início não passam de atrações a algo inofensivas e, quando muito, leves pecadinhos comuns a toda a humanidade. E assim armam perigosa equação do seu senso psicológico comum, abrindo-lhe brechas cada vez maiores e que a criatura subestima porque a sutileza e capacidade do invisível não a deixam aquilatar a proporção de prejuízo ético e o aviltamento moral que pesa sobre os seus atos hipnotizados. É o caso de certas criaturas do que iniciam a inocente jogatina no lar, sem interesse utilitarista ou intenção subversiva, mas gradativamente se condicionam ao vício, sem se aperceber disso. De um simples passatempo inofensivo e enquadrado na moral das criaturas, nasce a paixão viciosa pela ilusão das cartas, que pouco a pouco lhes rouba o senso do comando consciente e produz a superexcitação da febre do jogo, capaz de levá-las aos piores desatinos. Mas a queda pode ser de modo tão milimétrico e despercebido, que as vítimas da paixão do jogo não avaliam a metragem que já percorreram na descida de um abismo que já as separou da ética moral que lhes servia de garantia espiritual e sensata no mundo. Muitas ainda se zangam se alguém as adverte do extremismo perigoso em que já podem se encontrar, corroborando o velho ditado de que o pior cego é o que não quer ver. Igual processo se efetua, sob a direção dos espíritos malfeitores, sobre aquele que eles pretendem fascinar, para conseguirem as suas realizações diabólicas, ativam-lhe o desejo central inferior, que identificam no âmago do encanado, dando-lhe força e excitando-lhe a imaginação, num processo gradativo e incessante, que muito lembra a marcha progressiva da hipnose. Então esse desejo central vai aflorando a consciência desperta da vítima, pintando-lhe quadros de realizações agradáveis e possibilidades grandiosas e avivando-lhe o campo emotivo sob perigoso narcisismo, até que o trabalho das trevas consiga alimentar no terreno da alma a grande paixão oculta, que será doravante o motivo da fanática sedução. Essa paixão será então o centro hipnótico ou o ponto hipnótico maligno, que absorverá toda a atenção do obsidiado. E enquanto isso os obsessores se apossam do seu sistema nervoso e coordenam o seu campo intuitivo, para então levá-lo a servir-lhes de instrumento vivo de suas maquinações perigosas. Em verdade, os trevosos nada mais fazem do que explorar qualquer paixão, vício ou capciosidade oculta, da criatura, que na forma de desejo central predominante seja o mais indicado para o cultivo na forma de paixão incontrolável. Pergunta: em face da complexidade do assunto, rogamos-vos mais alguns esclarecimentos sobre a natureza desse desejo central, que serve de base tão sólida para o êxito das obsessões. Podeis atender-nos? Ramatiz: esse desejo corresponde a uma força passional oculta, de forte exaltação psíquica, resultante de todas as energias consequentes da experimentação milenária da consciência. É conquista que funde num só campo de forças tudo o que a alma experimentou e absorveu no trato energético com o mundo exterior. Figura no âmago da consciência como sua finalidade mais importante,
que supera todos os demais desejos e ações que não vibram com esse desejo central. Mas ele tanto pode ser o fruto de más raízes, que a consciência espiritual lançou para o fundo do seu psiquismo, como pode ser também um oceano de energias represadas que, ao romperem as suas comportas, podem acender as mais sublimes luzes messiânicas a favor da humanidade. No subjetivismo do ser, esse desejo vai fazendo a sua investida lenta mas tenaz, porque não é força estável, mas sim energia inquieta à procura de expansão e domínio. Em alguns seres, a sua eclosão pode cessar quando atingidas as bordas da vaidade pessoal em consequência de posses econômicas ou posições sociais comuns à vida epicurística, quiçá no orgulho pessoal dos cargos e gloriolas políticas, embora sem grandes expansões notórias. Em outros, porém, é força perigosa que, ao eclodir, transforma as instituições clássicas do mundo e subverte as leis tradicionais, impondo programas tirânicos, o Fausto, ou a rapinagem que sacrificam o gênero humano. Mas na alma superior, o desejo central, embora ainda indefinido, expande-se como um potencial de reservas abençoadas e produz as grandes renúncias e os iluminados guias da humanidade. Francisco de Assis, quando sentiu aflorar-lhe a força íntima do seu desejo central, consumiu-se no desempenho do serviço amoroso aos infelizes. Jesus, dominado pelo mesmo impulso oculto, transformou-se num vibrante instrumento vivo de heroísmo e amor, cujo potencial energético exudou-se em torno da cruz do martírio, a favor da felicidade do homem. O desejo central desses sublimes seres recebeu o alento das hierarquias angélicas, enquanto que, nos grandes tiranos ou flagelados da humanidade, o alento partiu do poder das trevas. Pergunta: ser-vos-ia possível dar-nos alguns exemplos objetivos do que dizeis? Ramatiz: quais seriam os desejos centrais, que palpitavam no âmago do modesto jornalista chamado Benito Mussolini e do apagado ajudante de cozinha denominado Adolfo Hitler, quando ainda não passavam de criaturas desconhecidas do mundo? Embora ainda ignorassem, no seu subjetivismo, a existência de um desejo central predominante sobre os demais desejos e manifestações menores da alma, indiscutivelmente esse desejo era o de conquistarem o mundo. E isso se comprova facilmente pois, assim que se formou neles o clima psicológico favorável à sua eclosão, foi justamente o desejo central de conquista e domínio do mundo que os obsidiou definitivamente. Os espíritos diabólicos que procuravam almas simpáticas a fim de levar a guerra ao mundo terreno e mantê-lo submisso às suas influências, fazendo dele um campo subversivo para a sua nutrição dessegrada, anotaram, protegeram e estimularam o perigoso desejo central de Hitler, Mussolini e outros, conseguindo transformar essas criaturas em turbulentos instrumentos da última hecatombe mundial. É provável que, durante a sua mocidade, os planos de prepotência desses homens não fossem além da invasão da propriedade do vizinho, coisa já identificável no seu desejo central. Mas os gênios das sombras puderam ampliar a área de ação desses súditos simpáticos, conseguindo lançá-los à estratégia e à rapinagem sobre as terras dos países vizinhos. À medida que os espíritos malfeitores iam criando neles o clima favorável para a preponderância do seu desejo central, também solapavam a sua resistência moral condicionada no mundo, até poderem cegá-los pela sua paixão de conquista, tornando-os émulas dos grandes assaltantes da história. Feito isso, foi-lhes fácil extinguir todos os seus últimos escrúpulos, pois em breve invertiam os conceitos do direito humano e das leis pacíficas, substituindo-os por uma legislação à base de canhões e bombas homicidas. E quando a força oculta, que lhes modelava todos os gestos e planos, veio completamente à tona, rompendo todas as barreiras de ética e bondade, o modesto cabo do exército alemão se transformou em fureiro e o inquieto jornalista se travestiu de Dulce. Na realidade, era o próprio desejo central que adquiria personalidade e viera a se manifestar à luz do ambiente material.
Os comandos das sombras puderam exultar pela sua astuciosa realização e pelo êxito infernal, pois, exumado o desejo central subversivo daqueles marionetes vivos, puderam produzir a brecha inicial e dar vazão à enxurrada sangrenta, que também passou a ser alimentada por outras almas vibrando em simpatia com as trevas. Alcançados os fins de morte, desespero, miséria e luto, os chefes negros do além abandonaram os seus tolos médiuns belicosos à mercê da justiça da lei do karma, tirando-lhes todo o apoio e deixando-os morrer estúpida e ingloriamente, na colheita dos resultados do seu próprio desejo central pervertido. Há muito tempo, o desejo central, despertado violentamente num jovem militar da Macedônia, transformou-o em Alexandre Magno. Posteriormente, retornando o mesmo espírito à matéria, o desejo central ainda o conduziu à figura de César, outro grande general. Enfim, pela última vez, reeditou-o como Napoleão Bonaparte, para que se pudesse erigir na terra um império de vaidade humana. No entanto, esse mesmo desejo central, operando de maneira inversa, primeiramente edificou Samuel, o profeta puro, retornando, também, o mesmo espírito à terra, plasmou-se na figura suave de João Evangelista, que mais uma vez voltou a iluminar a superfície do orbe, como Francisco de Assis que, invadindo os corações humanos, também erigiu um império, porém de amor e de glórias espirituais. Pergunta: podeis nos explicar, mais objetivamente, o que se compreende por um centro hipnótico ou ponto hipnótico, ao qual tendes aludido, Alhures, como sendo a base principal do êxito para o mais fácil comando dos obsessores sobre os obsidiados? Ramatiz: verificamos que vos equivocais na pergunta, pois não é o centro hipnótico que serve fundamentalmente aos obsessores para comandarem as suas vítimas. Os obsessores aproveitam a ocasião em que suas vítimas criam um centro hipnótico, ficando, por isso, hipnotizadas pela vaidade, por um perigoso vício, uma tentação ou pecado, deixando o campo aberto para serem obsidiadas facilmente, e então tratam de agir, não no centro hipnótico que elas criaram, mas sim no espírito da vítima escolhida. É como se uma mulher se postasse por longo tempo à janela de sua casa, entretida em palestra com alguém ou com as futilidades da rua, e os gatos, penetrando na cozinha, roubassem os peixinhos que ela ia preparar para o jantar. Na hipnose comum, o hipnotizador procura conduzir o sujeito a fixar toda a sua atenção num objeto, num ponto, num acontecimento ou mesmo numa evocação subjetiva, procurando distraí-lo ao máximo, a fim de poder criar o ponto hipnótico ou mesmo o centro hipnótico, que deve se tornar o tema convergente da mente do hipnotizado. Pouco a pouco o paciente se entrega ao sono hipnótico, influenciado pela incessante sugestão do seu hipnotizador ou por qualquer odor característico, ruído monótono ou música sonolenta, ou mesmo por se submeter voluntariamente à sua ação e vontade. O hipnotizador algema-lhe a consciência objetiva e a segrega no cárcere construído pela incisiva sugestão mental, mas deixa em liberdade o comando motor e psíquico das atividades subconscientes do corpo, que reside na zona instintiva sediada na região cerebral. Então se aposta da região provisoriamente desabitada, do seu sujeito, a qual Freud classificou habilmente como sendo o porão da individualidade. Através dessa região submissa, atua a vontade do hipnotizador que, então, desata o seu mecanismo psicofísico, produzindo-se os fenômenos térmicos, as reações instintivas, os choros e risos, a simples mudança de novas sugestões mentais. Cenas estas muito comuns nos teatros terrenos e que servem para a estupefação do público ainda ignorante da realidade espiritual. Como todos os acontecimentos ocorridos com a criatura, no pretérito, encontram-se normalmente registrados em sua memória etérica, constituindo a bagagem do passado. Os hipnotizadores conseguem que se reproduzam as rixas,
os prazeres e as atitudes e reações emotivas que seus pacientes tiveram na infância longínqua e que, reproduzidos através de um corpo adulto, tornam-se caricaturas ridículas que divertem o público festivo. No entanto, assim que o paciente desperta, o seu espírito retoma posse da região do córtex cerebral motor, na zona intermediária do cérebro, ajusta-se ao comando dos seus centros sensoriais e se focaliza outra vez na habitual figura comum ao meio presente. Na verdade, o seu espírito não se afastou do comando cerebral, apenas distraiu-se, atraído pelo seu centro hipnótico, tal qual a mulher do nosso exemplo que, por se distrair demais à janela, não notou o roubo na cozinha. Eis a função importante do centro hipnótico ou ponto hipnótico, que serve para distrair e desviar a atenção do dono do corpo físico, enquanto o hipnotizador serve-se, à vontade, o equipo neurocerebral com seu cortejo passado e os automatismos instintivos. Pergunta: e quais os fatores mais comuns que os obsessores descobrem para produzir esse ponto hipnótico, que então lhes assegura o êxito nas obsessões? Ramatiz: devido ao seu profundo conhecimento das mazelas humanas, os espíritos obsessores, quando conscientes, logram focalizar o desejo central oculto na alma da vítima, e que já expusemos com certos detalhes. Certas vezes, esse desejo central pode se originar de um reflexo suicida de vida passada, com uma base emotiva de desespero, quase sempre não trazendo à tona nem o fato nem o motivo do gesto deslocado do passado, que podia ter sido o orgulho recalcado, o amor próprio, a excessiva avareza, a luxúria, a cobiça ou remorso. Mesmo uma forte disposição para o vício, ou estímulo psíquico desregrado, que se mantenha, a custo, soterrado sob a censura da consciência, serve de pretexto fundamental para os obsessores criarem a oportunidade favorável para a constituição de um ponto hipnótico no indivíduo. No psiquismo do ser humano, há quase sempre um tema fundamental predominante que, sendo vulnerável às sugestões mefistofélicas do além, pode servir de motivo básico para se formar esse centro ou ponto hipnótico necessário ao êxito da obsessão. É por isso que comumente se diz que os nossos maiores adversários estão no seio de nossa alma e devem ser combatidos em nossa própria intimidade, pois, na verdade, as nossas mazelas e vícios são os alicerces perigosos em que os malfeitores desencarnados se firmam para impor-nos o comando obsessivo. Desde muitíssimos anos a voz amiga do além adverte o homem de que o segredo de sua segurança espiritual ainda provém do conhece-te a ti mesmo. Os obsessores se dedicam maquiavelicamente a explorar esse desejo central predominante, quase sempre ignorado do seu portador e, se a vítima não tiver consciência exata de sua situação ou desprezar a fiel observância do Evangelho do Cristo, é certo que não tardará a se submeter ao comando e os desejos torpes do astral inferior. Assim como o hipnotizador encarnado consegue criar o desejado ponto hipnótico no seu paciente, o obsessor procura transportar para a consciência em vigília, do encarnado, o seu desejo fundamental, que tanto pode ser uma incontida vaidade, um grande orgulho ou desejo de comando despótico, como também uma represada luxúria, sensualismo ou mesmo a propensão para os entorpecentes ou alcoolismo. O obsidiado, ignorante dos verdadeiros objetivos do obsessor, mas responsável pelo descontrole de suas emoções e pensamentos, é conduzido docilmente à criação de um centro hipnótico ou de fascinação, que pouco a pouco constitui sua atração psíquica, tornando-se um clichê mental ou ideia fixa. Logo isso se transforma em vigorosa força comandando-lhe a zona cerebral, onde se localiza sua bagagem subconsciente e o controle dos instintos animais do pretérito. Sorrateiramente os gênios das trevas impõem-se através daquela distração fixa, passando a comandar o sistema nervoso e a excitar cada vez mais as emoções e os desejos de sua vítima. A criatura é obsidiada porque se distraiu com a sedução que constitui o seu ponto hipnótico,
Afrouxa então a vigilância em torno de sua habitação carnal, porque está voltada exclusivamente para um objetivo que a domina emotivamente. Isto sucedido, os espíritos daninhos procuram favorecer os desejos da criatura e as suas realizações perigosas, prolongando o transe sedutor, com que se firma cada vez mais o ponto hipnótico, que lhes permitirá maior acesso ao equipo